Durante este vídeo, você pode ir relaxando devagar, enquanto a gente explora o iceberg do Bob Esponja. Vamos olhar para diferentes teorias e significados mais profundos de episódios. Você não precisa fazer nada. Só ouvir, relaxar e fechar os olhos quando estiver pronto. Enquanto você vai ficando cada vez mais sonolento, eu vou te contar, passo a passo, sobre episódios estranhos, sombrios e às vezes bem bizarros, e sobre teorias ao redor do Bob Esponja. Respire devagar. Puxe o ar. Solte o ar. E deixe as palavras simplesmente passarem por você. A gente começa com o episódio Hall Monitor. Um episódio que mostra o que acontece quando o Bob Esponja ganha um pouquinho de autoridade. E tudo desanda completamente. O Bob Esponja finalmente tem a chance de ser o fiscal na escola de pilotagem da Sra. Puff. Uma coisa que ele claramente quer há muito tempo. Mas aqui está o problema. Ninguém mais quer fazer isso. O Jimmy já fez e não quer nem ouvir falar. O Bill recusa na lata. A Tina já fez 3 vezes e basicamente diz que a Sra. Puff realmente precisa escolher outra pessoa. Até a Beth é mencionada, antes de a Sra. Puff lembrar que ela já se formou. Você vê a Sra. Puff ficando mais e mais desesperada conforme as opções vão acabando. O Bob Esponja vai puxando a carteira cada vez mais para frente, como uma criança empolgada que quer muito ser escolhida. E no fim, ela fica sem saída. Ela sabe que isso não é uma boa ideia, mas não tem mais escolha. Aí o Bob Esponja faz um discurso literalmente interminável sobre o novo cargo dele como fiscal. Um discurso que parece durar horas. O relógio até some para mostrar quanto tempo está passando. Ele continua falando sobre proteger cidadãos e fazer cumprir as regras, enquanto todo mundo vai se desligando aos poucos. Quando ele finalmente termina, o dia de aula já acabou e a Sra. Puff adormeceu. Os alunos simplesmente passam por cima dele enquanto saem correndo. Por culpa, a Sra. Puff deixa ele ficar com o uniforme durante a noite. Uma decisão da qual ela vai se arrepender bem rápido. Daqui para frente, fica estranho. Porque o Bob Esponja decide que ser fiscal não acaba quando a escola termina. Então, ele leva a nova missão dele para a rua. A primeira ideia brilhante dele: substituir um semáforo quebrado e ele mesmo controlar o trânsito. Imagina, você está dirigindo e, de repente, tem uma esponja amarela de uniforme, gesticulando freneticamente bem no meio da rua. Os carros batem porque ninguém entende o que ele quer dizer. Vira um engavetamento, mas fica ainda mais esquisito. Quando o Bob Esponja vê que a janela de uma casa está aberta, ele conclui que os moradores estão em perigo. Ele coloca uma balaclava, salta pela janela e grita: "Eu sou o maníaco da janela aberta!" Enquanto os moradores estão só comendo tranquilamente, eles saem correndo gritando e o Bob Esponja fecha a janela satisfeito, como se tivesse acabado de proteger aquela família. A parte realmente absurda acontece quando o Bob Esponja ouve falar do maníaco que está causando problemas na cidade e decide ir atrás dele. A reviravolta, ele está caçando a si mesmo. O Patrick Estrela ajuda como subxerife e vai narrando pelo rádio, todo animado, tudo do que o maníaco está fazendo, sem perceber que ele está literalmente olhando para o Bob Esponja. O Bob Esponja entra em pânico total. Se esconde, dá voltas, corre em círculos e finalmente se joga dentro de uma caixa de correio. Quando o Patrick avisa que o maníaco está dentro de uma caixa de correio, o Bob Esponja explode para fora, histérico, com braços e pernas atravessando o metal.
O caos chega ao auge quando o Bob Esponja atravessa correndo 4 prédios, que depois desabam como peças de dominó. Ele até passa por uma cerca cheia de cartazes, com a própria foto como procurado, sem fazer a conexão. A polícia chega e trata ele como um criminoso de verdade. A Sra. Puff, que finalmente aparece, entende na hora o que aconteceu e assume a culpa. Os dois são presos. O episódio termina com a Sra. Puff dando aulas durante 6 meses de dentro da prisão. O perturbador nem é o dano material. É o fato de o Bob Esponja nunca perceber que ele causou tudo. Pessoas se machucam, prédios são destruídos, famílias ficam traumatizadas. E o Bob Esponja segue feliz, inocente, completamente sem noção. Aí a gente passa para um dos episódios mais estranhos. Esse episódio leva o Lula Molusco a uma viagem no tempo que começa como algo simples, mas termina em algo surpreendentemente triste. O Lula só quer praticar clarinete sem que o Bob Esponja e o Patrick fiquem atrapalhando com o pedido de ir pescar águas-vivas. Eles não param de bater na porta, sempre com a mesma pergunta. O Lula perde a paciência e foge pro Siri Cascudo, achando que lá ele vai ter paz porque é domingo. Mas nem lá a dupla deixa ele em paz. Por puro desespero, o Lula se esconde na geladeira e no freezer. Ele espera que alguém vá procurar ele logo. Mas isso não acontece. 2000 anos depois, o Lula é encontrado por uma versão robô do Bob Esponja num futuro totalmente cromado. Todo mundo que ele conhecia sumiu. O mundo é frio e estéril. E o Bob Esponja e o Patrick que ele encontra são só cópias robóticas. O Lula fica sobrecarregado e foge pela máquina do tempo para o passado. Mas isso é quase tão ruim. O Bob Esponja e o Patrick pré-históricos são primitivos, quase incompreensíveis, e perseguem ele de forma histérica quando ele tenta ensinar como pescar águas-vivas. O momento mais assustador acontece quando, por um erro na máquina do tempo, o Lula vai parar num vazio branco, em lugar nenhum, um espaço infinito sem forma, sem som, sem vida. Vozes sussurram, repetindo sempre a mesma palavra. Sozinho. E para alguém que sempre diz que quer paz e silêncio, isso vira o pior pesadelo. Ele desaba e começa a chorar, percebendo que sente falta da vida antiga, até do Bob Esponja e do Patrick. Quando o Lula finalmente volta, ele ainda descobre que foi ele mesmo quem inventou a pesca de águas-vivas ao ensinar isso às versões pré-históricas. Uma coisa que, no presente, irrita ele profundamente. O episódio termina com um Lula que preferiria entrar de novo na máquina do tempo do que encarar a realidade. O irônico é que o Lula consegue exatamente o que ele pediu: silêncio total. E isso deixa ele profundamente infeliz. A mensagem é sutil, mas cortante. Até amigos irritantes são melhores do que não ter amigos nenhum. Também tem algo deprimente em como a decisão pequena do Lula, se esconder no freezer, acaba custando tudo para ele. Ele só queria alguns minutos de paz para praticar clarinete, mas o resultado foi perder o mundo inteiro. Todo mundo que ele conhecia morreu enquanto ele estava congelado. E esse tempo ele nunca vai recuperar. Os elementos de viagem no tempo criam uma situação estranha, em que o Lula fica preso num ciclo que ele mesmo causou. Ele ensina pesca de águas-vivas às versões pré-históricas do Bob Esponja e do Patrick. Então, isso existe no presente dele. Isso irrita tanto o Lula que ele viaja no tempo, o que faz com que ele ensine no passado. Um paradoxo sem saída fácil. As versões robôs dos amigos dele são provavelmente a parte mais perturbadora.
Eles se parecem com o Bob Esponja e o Patrick e são simpáticos, mas não são de verdade. É como se você estivesse cercado por atores perfeitos imitando alguém que você ama. Você sente que tem algo errado, mas não consegue apontar exatamente o que. O episódio trata toda essa confusão temporal como comédia, mas por baixo existe tristeza real. O Lula perde tudo porque queria alguns minutos de silêncio e depois descobre que está preso numa espiral que ele nunca quis criar. O fato de ele até considerar voltar para aquele pesadelo da viagem no tempo, só porque a alternativa, a vida normal dele, está pesada demais, mostra como a experiência bagunçou ele por dentro. É um daqueles episódios que parecem leves quando você é criança, mas tem implicações surpreendentemente pesadas quando você assiste de novo mais tarde. O Lula vive perda, solidão e pânico existencial de um jeito que seria traumático para qualquer um. Mas a série trata como piada. Agora a gente vai falar do episódio em que o Bob Esponja e o Sr. Siriguejo fazem um hambúrguer simplesmente nojento e tudo sai completamente do controle. Nasty Patty começa como um dia típico de tempestade no Siri Cascudo, mas logo fica bem estranho. Tudo começa quando um fiscal de saúde aparece durante a tempestade. O Sr. Siriguejo entra em pânico, sabendo que uma avaliação ruim pode fechar o restaurante. Ele e o Bob Esponja tentam impressionar o homem, dando para ele praticamente todos os itens do cardápio. O fiscal mal consegue respirar entre uma mordida e outra. Aí aparece uma notícia. Teria um falso fiscal de saúde por aí tentando conseguir comida de graça. Quando o Sr. Siriguejo acha que eles alimentaram um golpista, ele surta. Os olhos ficam vermelhos, o clima muda e ele decide que quer vingança. Em vez de só ficar irritado, o Bob Esponja e o Sr. Siriguejo decidem fazer um hambúrguer extremamente nojento para deixar o cara doente, a Nasty Patty. O Sr. Siriguejo coloca lixo vulcânico. O Bob Esponja adiciona rabanete de cavalo marinho, a coisa mais nojenta do oceano. E aí vem o momento mais estranho. O Sr. Siriguejo tira do escritório um potinho com recortes de unha de dedo do pé de verdade. Ele quer colocar isso no hambúrguer. É tão repulsivo quanto parece. Quando o Bob Esponja derruba o hambúrguer sem querer dentro do vaso sanitário, você pensaria que eles fariam outro, mas o Sr. Siriguejo sugere secar com as meias de academia dele. O resultado é um hambúrguer verde, pulsando, com um pão cheio de caroços. Um crime culinário. O mais esquisito é o quanto eles se divertem. Eles dão risadinhas, colocam prendedores no nariz e agem como se estivessem fazendo uma experiência divertida. Isso soa fora do normal para os personagens. Eles parecem gostar da ideia de fazer mal a alguém. Quando o fiscal dá uma mordida, uma mosca entra na garganta dele. Ele começa a engasgar, escorrega em sachês de molho e bate a cabeça desmaiando. O Bob Esponja e o Sr. Siriguejo imediatamente acham que o hambúrguer nojento matou o homem. Em vez de ficarem em choque ou chamarem ajuda, eles entram em pânico por medo das consequências. O Sr. Siriguejo joga a culpa no Bob Esponja, apesar de ter sido ideia dele. Eles decidem esconder o corpo. Arrastam o fiscal inconsciente para um lugar isolado, começam a cavar uma cova e ficam cada vez mais histéricos quando ele geme de repente, sem perceber que ele ainda está vivo. Quando a polícia chega procurando outra pessoa, o Bob Esponja e o Sr. Siriguejo acham que estão sendo investigados por assassinato. Eles escondem o fiscal em vários lugares absurdos
incluindo o freezer. Quando um policial vai justamente pegar gelo ali, eles se entregam completamente. No fim, eles confessam espontaneamente que mataram alguém, já se acusando um ao outro na mesma frase. A lealdade some em 1 segundo. O fiscal finalmente acorda, mas a polícia acha que ele é um zumbi e começa a bater nele com objetos aleatórios. É caos puro! No final, o Siri Cascudo ainda tira uma nota suficiente e todo mundo finge que não aconteceu absolutamente nada estranho. O que deixa esse episódio perturbador é a velocidade com que tudo escala. O Bob Esponja e o Sr. Siriguejo passam de hospitalidade à tentativa de intoxicação alimentar em poucos minutos. Também é estranho ver o Bob Esponja, normalmente a bússola moral, participando com entusiasmo de algo maldoso. E quando eles acham que alguém morreu, o primeiro instinto é se proteger, em vez de ajudar. O fato de a série tratar tudo isso como slapstick deixa ainda mais sombrio. As consequências seriam enormes, mas nunca são reconhecidas. Só quando você pensa nisso mais tarde é que percebe o quão absurdo e escuro o cenário realmente é. Agora, vamos para o episódio em que o Bob Esponja e o Patrick viram empreendedores e, sem querer, quase viram golpistas. Chocolate with Nuts começa inocente, mas mostra como a ingenuidade muda rápido quando dinheiro entra na equação. O Bob Esponja recebe por engano uma revista de luxo. Ele e o Patrick ficam fascinados com as vidas extravagantes. Um homem com uma piscina dentro da piscina. O Patrick fica empolgado com alguém que tem sapatos. Eles decidem que também querem ficar ricos e, portanto, precisam virar empresários. O Bob Esponja pergunta ao Patrick o que ele mais gostaria e o Patrick responde: chocolate. Então, eles decidem vender barras de chocolate. Plano simples, nada errado. O primeiro encontro é com um homem que parece calmo, até ouvir a palavra chocolate. Aí, ele vira um maníaco histérico gritando chocolate e perseguindo os dois pelo episódio inteiro. É cômico, mas ao mesmo tempo surpreendentemente intenso. Depois, eles encontram um vendedor liso que empurra bolsas especiais para eles. Ele convence os dois de que todo vendedor sério precisa dessas bolsas. Em seguida, ele vende bolsas para as bolsas. Os dois caem e acabam perdendo o chocolate no caos. Quando uma senhora idosa quer comprar chocolate, eles não conseguem achar as barras no meio de todas as coisas novas. Ela demora demais e vai embora. O Bob Esponja percebe que precisa de uma nova tática. Ele sugere ser mais gentil. O Patrick exagera e diz na porta seguinte: "Eu te amo!" e o cliente já se manda. O Bob Esponja tenta uma abordagem realista, mas encontra um cliente com medo de chocolate virar gordura borbulhante. A carreira de vendas deles não está indo muito bem. Depois de várias tentativas fracassadas, eles decidem esticar a verdade para conseguir vender. Aqui fica moralmente duvidoso. Em vez de serem honestos sobre o que é chocolate, eles começam a inventar afirmações malucas sobre o que ele pode fazer. Eles dizem às pessoas que chocolate vai fazê-las viver para sempre, uma mentira bem deturpada. Uma senhora idosa numa cadeira de rodas quer comprar imediatamente porque está desesperada para prolongar a vida. A filha dela claramente não quer que a mãe gaste dinheiro com aquela bobagem. Mas a senhora tem tanta esperança que compra mesmo assim. É bem desconfortável ver o Bob Esponja e o Patrick se aproveitarem do medo da morte de alguém. Mas eles não param por aí.
Eles dizem a outro cliente que chocolate vai fazer o cabelo dele crescer e ele compra 20 barras porque a esposa dele está tentando deixar uma barba crescer. Eles afirmam que chocolate faz as pessoas parecerem inteligentes e um homem com um sotaque carregado compra várias na hora. Cada mentira fica mais ridícula, mas as pessoas continuam acreditando. O Patrick chega a dizer para alguém que chocolate impede o rosto dele de ficar ainda mais feio, o que é simplesmente maldoso. O Bob Esponja afirma que chocolate pode fazer as pessoas voarem, se apaixonarem, trazer paz mundial e até governar o mundo. Já não são mentirinhas. Eles aceitam dinheiro com base em benefícios completamente inventados. O cliente mais estranho que eles encontram é um homem todo enfaixado que diz ter ossos de vidro e pele de papel. Ele diz que toda manhã quebra as pernas e toda tarde quebra os braços, e que à noite fica acordado de dor até ataques cardíacos fazerem ele dormir. É genuinamente triste ouvir ele descrever a condição dele. E aí, ele ainda cai da escada e quebra ainda mais ossos. O Bob Esponja e o Patrick se sentem culpados e ajudam ele a entrar, onde ele revela que paga as contas médicas vendendo chocolate. O Bob Esponja e o Patrick acabam comprando todo o chocolate dele, em vez de vender o próprio estoque, o que destrói o objetivo do negócio deles. Mais tarde, descobre-se que ele também era um golpista e só estava usando um traje. No final, o Bob Esponja e o Patrick desistem e sentam na rua se sentindo fracassados. Aí, o homem obcecado por chocolate do começo finalmente alcança os dois. Em vez de machucá-los, ele quer comprar todo o chocolate e dá uma pilha enorme de dinheiro. Eles usam a nova riqueza para alugar um restaurante de luxo e levam a senhora idosa e a filha dela para jantar. A senhora ainda tenta passar chocolate no próprio corpo, porque o Bob Esponja e o Patrick disseram que isso faria ela viver para sempre. Enquanto a filha olha para os dois com ódio puro, o Bob Esponja e o Patrick conseguem o que queriam, mas só mentindo para pessoas desesperadas. O que torna esse episódio inquietante é o quão facilmente o Bob Esponja e o Patrick justificam as mentiras. Eles começam com boas intenções, mas logo descobrem que dizer a verdade não dá dinheiro. Então, começam a inventar promessas cada vez mais absurdas. E cada mentira que dá certo torna mais fácil contar a próxima. É especialmente desconfortável ver como eles miram em pessoas vulneráveis. A senhora idosa com medo de morrer, o homem inseguro com a aparência, pessoas desesperadas o suficiente para acreditar que chocolate vai resolver a vida delas. O Bob Esponja e o Patrick não parecem sentir culpa real por abusar das esperanças e dos medos dessas pessoas. O episódio também mostra como ser enganado pode transformar você em alguém que engana. O vendedor de bolsas passa a perna neles, empurrando produtos inúteis. E então, eles viram e passam a perna nos outros com promessas falsas sobre chocolate. É um ciclo em que todo mundo tenta tirar vantagem de todo mundo. Perto do fim, o Bob Esponja e o Patrick aprendem que mentir é mais lucrativo do que ser honesto. Mas o episódio não entra de verdade na pergunta: isso é certo? Eles alcançam o sonho de uma vida luxuosa, mas só através de engano e exploração. As pessoas que foram enganadas provavelmente vão se decepcionar quando o chocolate não der vida eterna nem fizer ninguém governar o mundo. Há algo inquietante em como o episódio trata fraude ao consumidor, como se fosse só mais um jeito de ganhar dinheiro.
O Bob Esponja e o Patrick não sofrem consequência nenhuma pelas mentiras e parecem ter aprendido que sucesso significa abandonar a honestidade. É um daqueles episódios em que os protagonistas viram os vilões sem perceber. Agora a gente vai mais fundo no nosso iceberg. Mas antes disso, garanta que você está inscrito no canal. Vamos começar com um episódio que mostra como o Lula descobre algo que ele realmente gosta. Mas talvez passe um pouquinho do ponto. Just One Bite leva o Lula das reclamações rabugentas sobre hambúrguer de Siri a virar o maior fã deles em pouco tempo. Começa com o Lula fazendo o trabalho padrão dele no Siri Cascudo, atendendo clientes enquanto reclama o tempo todo de como o hambúrguer de Siri é nojento. Ele olha o Harold comendo e faz comentários sobre como aquilo é asqueroso e chama os clientes de enjoativos por comerem aquela porcaria. Quando o Bob Esponja ouve isso, ele acha que o Lula está brincando, porque todo mundo ama hambúrguer de Siri. Mas o Lula dobra a aposta e admite que nunca provou um, e que também não pretende provar. O Bob Esponja fica genuinamente chocado com essa revelação. Ele até pega um dicionário para conferir se é possível usar aquelas palavras na mesma frase. Os clientes do restaurante têm um ditado: as únicas pessoas que não gostam de hambúrguer de Siri são as que nunca provaram. Então o Bob Esponja fica determinado a fazer o Lula dar pelo menos uma mordida, convencido de que isso vai mudar a opinião dele completamente. A construção até a primeira mordida do Lula fica bem intensa, porque o Bob Esponja se recusa a desistir. Ele persegue o Lula pelo restaurante com um hambúrguer e tenta todos os truques que consegue imaginar. Faz o aviãozinho como com bebê. Tira hambúrguer de trás da orelha do Lula como se fosse um truque de mágica e até segue ele para o banheiro. Quando nada funciona, o Bob Esponja fica desesperado e se algema ao Lula. Isso mostra o quanto ele está obstinado a provar o ponto dele. E aí, fica interessante. O Lula finalmente cede e dá uma mordidinha, só para o Bob Esponja deixar ele em paz. Mas, em vez de admitir que gostou, ele faz um show enorme de como aquilo é horrível. Ele chama de terrível, sujo, nojento, joga o hambúrguer no chão e pisa nele enquanto xinga todo mundo que gosta. Ele até coloca uma mini lápide no hambúrguer esmagado, como se estivesse fazendo um funeral. A parte realmente estranha vem assim que o Bob Esponja entra de novo. No momento em que o Lula fica sozinho, ele muda completamente. Ele começa a cavar desesperado na areia onde enterrou o hambúrguer. E quando encontra de novo, ele enfia o hambúrguer inteiro na boca de uma vez e chora pelos anos desperdiçados. Depois disso, tudo acelera. O Lula se esgueira para a cozinha do Siri Cascudo e tenta pedir um hambúrguer ao Bob Esponja de forma discreta. Ele vai ficando cada vez mais empolgado enquanto descreve o que quer. Os olhos dele acompanham literalmente o hambúrguer enquanto o Bob Esponja vira na chapa. Mas quando o Bob Esponja sai para procurar qual cliente teria pedido o hambúrguer, você vê o quanto o Lula fica decepcionado e frustrado. Fica ainda mais estranho quando o Bob Esponja não encontra quem pediu e decide comer o hambúrguer ele mesmo. O Lula observa, em puro horror, a chance de comer outro hambúrguer indo embora. Ele fica tão desesperado que considera seriamente pegar um do lixo. Quando ele vê alguém jogando fora um hambúrguer meio comido, ele vai. Ele termina comendo uma pilha de lixo só para chegar naquele pedacinho de hambúrguer de Siri. O que é bem nojento quando você para pensar. Naquela noite,
O Lula tem sonhos elaborados com hambúrguer de siri, em que ele até se casa com um. Quando ele acorda, está tão focado em conseguir mais que decide invadir o siri cascudo no meio da noite. O restaurante tem um sistema de segurança absurdo que incendeia ele 2 vezes, mas o Lula sacode e segue em frente como se não fosse nada. A continuação fica caótica quando o Lula finalmente chega ao cofre de hambúrgueres. Ele abre e encontra centenas de hambúrgueres de siri. E não sabe por onde começar. Até o Bob Esponja aparecer às 3 da manhã para contar sementes de gergelim. Ele pega o Lula no flagra. O Lula tenta se explicar, mas está claro que ele foi pego roubando comida do trabalho. Quando o Bob Esponja faz o Lula admitir que gosta de hambúrguer de siri, o Lula perde completamente o controle. Ele começa a toricomer um hambúrguer atrás do outro, enfia vários de uma vez na boca e até mergulha na pilha inteira como se fosse uma piscina. O Bob Esponja tenta avisar que comer tanto assim de uma vez não é boa ideia. O Lula pergunta o que poderia acontecer. Ele explodiria? E é exatamente isso que acontece. As coxas do Lula incham a proporções enormes e o siri cascudo explode. Na ambulância, a cabeça do Lula fica em um banco, enquanto os tentáculos dele ficam num balde. O paramédico só ri e diz que ainda lembra bem do primeiro hambúrguer de siri dele. Isso é tratado como piada, mas na prática, o Lula está no hospital porque não conseguiu se controlar. O que torna isso perturbador é o quão rápido o Lula muda de desinteresse total para obsessão doentia. Uma mordida muda toda a personalidade dele e faz com que ele esteja disposto a mentir, roubar e ignorar todos os sinais de alerta. Ele vai de "nunca provei" para "eu arrisco a minha vida por isso" em menos de um dia. As reações dos outros também são estranhas. O Bob Esponja parece mais preocupado com a forma certa de comer do que com o colapso mental evidente do Lula. O paramédico trata a situação como se fosse normal. Ninguém acha estranho alguém ir de repulsa total a obsessão total em menos de 24 horas. Agora, vamos falar do episódio em que o Bob Esponja e o Patrick descobrem palavrões e acabam ensinando crianças por toda parte sobre o poder da linguagem chula. Sailor Mouth começa com curiosidade inocente, mas rapidamente mostra como a linguagem pode te colocar em problemas sérios quando você não entende o que está dizendo. Começa quando Bob Esponja leva o lixo para fora e encontra pichações no container atrás do siri cascudo. Ele lê coisas como "up with bubbles, down with air" e trata como piadinhas inocentes. Depois ele encontra uma pichação dizendo "Squidward smells" e ele alegremente adiciona "good" para deixar mais gentil. Mas então ele encontra uma frase dizendo "crabs is o", seguida de uma palavra totalmente censurada por um som de golfinho. Quando o lixeiro ouve o Bob Esponja dizer a palavra, ele fica visivelmente chocado e pergunta se o Bob Esponja beija a mãe dele com aquela boca. O Bob Esponja não entende o que há de errado, porque ele só leu em voz alta o que outra pessoa escreveu. O Patrick aparece e declara que a palavra é um intensificador de frase, algo que você polvilha por cima das frases para parecer chique e refinado. Ele demonstra usando a palavra com a maior naturalidade, e logo os dois passam a colocar aquilo em toda a fala cotidiana. A tragédia começa quando o Bob Esponja vai trabalhar no dia seguinte. Ele cumprimenta as pessoas perguntando como está o dia de som de golfinho delas e anuncia o prato do dia com várias palavras censuradas. Os clientes ficam chocados. Pais tapam os ouvidos dos filhos
e todo mundo reclama do linguajar grosseiro, num lugar que deveria ser um restaurante de família. O verdadeiro problema aparece quando todos os clientes vão embora ofendidos. O medidor de satisfação cai, alarmes tocam e o senhor Siriguejo percebe que o negócio dele está em perigo real. Quando ele descobre o que aconteceu, ele explica ao Bob Esponja e ao Patrick que o que eles estão dizendo é, na verdade, a palavra feia número 11 de uma lista de 13 palavras que só marinheiros brutos usam. O Bob Esponja e o Patrick ficam horrorizados por terem dito algo inadequado e prometem solenemente que nunca mais vão usar esse tipo de linguagem. Mais tarde, naquele dia, o Bob Esponja e o Patrick jogam um jogo de tabuleiro chamado Eels and Escalators. Quando o Bob Esponja perde, ele fica frustrado e solta a palavra feia sem querer. O Patrick vira moralista na hora e ameaça contar para o senhor Siriguejo, até ele mesmo dizer a palavra ao tentar explicar o que o Bob Esponja fez de errado. Aí, vira uma corrida até o Siri Cascudo, em que os dois tentam dedurar um ao outro, repetindo a palavra várias vezes e apontando o dedo. A situação escala quando o senhor Siriguejo dá uma bronca sobre linguagem até bater o dedão do pé numa pedra. Aí ele solta uma sequência de palavrões que faz o linguajar do Bob Esponja e do Patrick parecer leve. Ele usa todas as 13 palavras feias enquanto pula de dor. Tudo é censurado por buzinas de navio, sons de gaivota e apitos náuticos. O Bob Esponja e o Patrick contam cada palavra e concluem que precisam contar para a mãe dele. As consequências levam os três até a casa da mamãe Siriguejo. Eles explicam o que aconteceu e repetem as palavras censuradas, fazendo a mamãe Siriguejo desmaiar de susto. Como castigo, ela põe os meninos para pintar a casa enquanto ela entra para fazer limonada. O episódio termina com uma reviravolta quando a mamãe Siriguejo bate o pé e grita algo que soa como um palavrão. Todo mundo se assusta, mas na verdade ela estava reagindo ao velho Jenkins, que passou buzinando, e por coincidência o som era o mesmo. Todo mundo ri quando fica claro que foi um mal-entendido. O episódio fecha com a lição de que contexto importa quando se trata de linguagem. O que deixa esse episódio preocupante é a forma como ele lida com palavrões em um desenho infantil. Mesmo com as palavras reais censuradas, o episódio basicamente ensina às crianças que existem palavras feias e que usar errado traz consequências. Provavelmente alguns pais tiveram que explicar depois por que certas palavras são inadequadas. O episódio também mostra como mal-entendidos surgem facilmente quando as pessoas não entendem o que dizem. O Bob Esponja e o Patrick não faziam ideia de que estavam ofendendo, mas a ignorância deles não diminuiu o estrago. Nem para o Siri Cascudo, nem para as pessoas que ouviram. Há algo desconfortável em ver o Bob Esponja e o Patrick empolgados com linguagem chique, sem perceber que estão falando palavrão. O Patrick confia cegamente numa explicação inventada sobre intensificadores, e o Bob Esponja adota aquilo sem questionar. O episódio também destaca a hipocrisia em torno do linguajar. O senhor Siriguejo fica bravo com o Bob Esponja e o Patrick por xingarem, mas solta um linguajar muito pior assim que se machuca, e os dois apontam isso com justiça, ao ameaçar contar para a mãe dele. Squirrel Jokes mostra como o Bob Esponja prova seu primeiro gosto de sucesso como comediante, mas aprende que popularidade às vezes vem às custas de amizades. Começa quando o senhor Siriguejo decide transformar o Siri Cascudo em um clube de comédia por uma noite.
O Bob Esponja ganha a chance de se apresentar, mas a primeira tentativa de stand-up dele é um desastre. Ele faz piadas sobre saleiros e tomates, mas ninguém ri. O público começa a vaiar e zombar. Até o Patrick acaba entrando na onda. No desespero, o Bob Esponja procura material novo e o olhar dele para nos dentes grandes da Sandy Bochechas. Ele faz uma piada dizendo que daria para pousar um avião ali. De repente, o público cai na risada. Incentivado, ele continua com piadas de esquilo, sobre pulgas, cheiro e que ficam enterrados no chão por meses. O público adora e o Bob Esponja finalmente recebe a atenção que tanto queria. O problema começa quando o Sr. Siriguejo vê como as piadas de esquilo funcionam e proclama o Bob Esponja como atração principal de futuras noites de comédia. O Bob Esponja fica radiante e mal pensa em como as piadas estão afetando a Sandy. Quando a Sandy diz que as piadas machucam, ele minimiza com "é só brincadeira" e enfatiza que todo mundo sabe que ela é a mais inteligente da fenda do biquíni. Mas a Sandy começa a sentir as consequências. Crianças zombam dela e pais avisam os filhos para não chegarem muito perto, senão vão ficar tão burros quanto ela. A Sandy passa de cientista respeitada a alvo ambulante. Na próxima apresentação do Bob Esponja, o público fica impaciente e começa a pedir mais piadas de esquilo. Ele tenta outros temas, mas ninguém ri. No fim, ele escolhe a popularidade acima da amizade e se apoia ainda mais nos estereótipos. O ponto mais baixo chega quando ele arrasta a Sandy para o palco e diz que o público está rindo com ela, não dela. Mas é óbvio que estão rindo dela. Depois, a Sandy se vinga. Ela convida o Bob Esponja para casa na árvore e faz uma versão exagerada e estereotipada de si mesma. Ela cola ele, tira o capacete de água e obriga ele a sentir como é ser humilhado. Só quando o Bob Esponja admite que estava errado, a Sandy concorda que ele pare com as piadas de esquilo. O episódio termina com o Bob Esponja mudando o estilo de comédia. Ele faz piadas sobre todo mundo, inclusive sobre ele mesmo. A Sandy faz sinal de positivo. O episódio mostra como estereótipos prejudiciais se espalham rápido quando vêm embrulhados como humor, e o tamanho do impacto que isso pode ter, mesmo sem intenção maldosa. Can You Spare a Dime? Começa com um pequeno mal-entendido, mas escala para uma história de acusações falsas, situação de rua e exploração. O Sr. Siriguejo descobre que sua primeira moedinha ganha sumiu e acusa o Lula sem prova nenhuma. Ele interroga o Lula de forma agressiva e trata ele como um criminoso. O Lula pede demissão, furioso. O que vem depois é uma realidade dura. O Lula acaba sem teto, perde tudo e sente vergonha profunda da situação. O Bob Esponja oferece a casa dele, mas a ajuda vira, pouco a pouco, uma forma de manter a dependência do Lula. O Lula fica cada vez mais exigente, enquanto o Bob Esponja vai se esgotando. No fim, tudo explode quando o Bob Esponja literalmente expulsa o Lula de casa e arrasta ele de volta para o Siri Cascudo. Lá, a moedinha cai literalmente do bolso do Sr. Siriguejo. Mesmo assim, ele se recusa a admitir que estava errado. O episódio termina com o Lula de volta ao mesmo ambiente tóxico de trabalho e o Bob Esponja vestindo de novo a roupa de empregada, sabendo que esse ciclo provavelmente vai se repetir. Procrastination fecha com uma história bem reconhecível sobre procrastinação e pressão escolar. O Bob Esponja recebe um trabalho de redação e começa empolgado, mas logo fica paralisado. Ele inventa toda hora um motivo novo para não escrever.
limpar, cozinhar, telefonar, até filosofar com o carteiro. A culpa vira um pesadelo surreal em que a casa dele pega fogo e ri dele. No fim, ele escreve a redação em pânico, só para descobrir que o trabalho foi cancelado. O episódio captura perfeitamente o estresse, a vergonha e o absurdo da procrastinação. A gente cobriu muitos episódios. Tomara que você já esteja dormindo ou pelo menos completamente relaxado. Neste canal ainda vão aparecer muitos vídeos sobre Bob Esponja e outros desenhos, como Dora, Phineas e Ferb e os Padrinhos Mágicos. Espero que a gente se veja de novo em breve, para juntos relaxarmos. De novo.